Meus irmãos, eu quero conversar com cada um, com a gente hoje, com o nosso coração, com o meu coração, sobre Marcos 5, de 21 a 43. E esse texto nos mostra Jesus efetuando cura aos que buscam nele e creem. É interessante que quando a gente crê em Jesus Cristo, Ele nos favorece, Ele nos beneficia, Ele nos atende. A gente canta, a gente lê lá no Salmo 23, que a misericórdia de Deus e a misericórdia de Deus dura para sempre. A bondade dele dura para sempre. Então, o Salmo 23, o salmista fala assim: a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E na bondade de Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus para ser o nosso Salvador. E o versículo 21, eu vou lendo e vou fazendo aí algumas considerações. Versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. É interessante aqui que Jesus atraía multidões, mas grandes multidões se aproximavam de Jesus. Mas eu tinha que fazer uma pergunta: quais os interesses dessas multidões se aproximarem de Jesus? Muitas pessoas eram interesseiras, eles iam a Jesus para receber benefícios, não preocupado com a adoração e a salvação. Então, João 6, 26, Jesus faz uma crítica a muitos daqueles que seguiam a Ele, e diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Então tem muita gente que quer ir a Jesus para receber benefícios materiais, recebidos que se passam por aqui. Mas Jesus estava fazendo uma crítica daquele povo. Entretanto, Jesus, aquele que busca com fidelidade, Jesus tem benefícios eternos. Tem benefícios para este mundo aqui, para este dia aqui, para este agora, e os benefícios eternos. No versículo 22 e 23, e eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe explicou: minha filha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Pensa num homem que tinha fé em Jesus Cristo. Ele disse: a minha filha está à morte. Quem tem filho aí sabe o quanto é difícil quando o filho já tem apenas uma febrezinha e a gente já fica correndo para a farmácia, para o médico, porque a gente ama os filhos, porque a gente tem amor a essas crianças, porque a gente cuida, a gente tem zelo. Agora, a enfermidade dessa menina era gravíssima, e Jairo chega, rompe aí algumas barreiras, porque para chegar onde estava Jesus, sendo ele chefe da sinagoga era um lugar de ensinamento, um lugar de pedagogia. Quando o povo de Israel foi disperso, que ficou cativo na Babilônia e outros lugares, eles conseguiram, já não tinham o templo para a adoração e para o sacrifício, então eles faziam grupos pequenos para estudarem e para ali dar as instruções que eles tinham conhecimento, e isso se espalhou, tanto é que Paulo usava as sinagogas para a sua evangelização. E Jairo era um chefe da sinagoga. O problema não é ser chefe da sinagoga em tempo bom. O problema é que Jesus era odiado por alguns religiosos da época, mas só que ele fazia as curas, ele fazia benefício, as pessoas conheciam, sabiam que ele tinha as condições necessárias para restaurar a saúde. Mas
as pessoas da sinagoga nem sempre estavam de acordo com o que Jesus fazia. E Jairo tem que abrir mão do seu status aqui e ir até onde Jesus estava, aquele que o povo da sinagoga nem sempre o amava. Mas ele abriu mão, ele sabia que Jesus era poderoso para salvar, para curar, para restaurar, e ele vai. Então, nesse versículo 22 e 23, eu vejo aí as marcas dos versos 22 e 23, como o chefe da sinagoga corre o risco de ser perseguido por ir ao encontro de Jesus. E quando você anda com Cristo, você corre risco mesmo, até de ser discriminado por algum tipo de pejorativismo. Jairo vence as barreiras do preconceito e vai aonde está Jesus. Ele vai aonde está Jesus. Ele sai correndo, vai ao encontro. Versículos 22 e 23, tem aí mais que eu quero anotar, que ele chega aonde está Jesus e presta-lhe adoração. Jairo era o chefe de uma sinagoga, um homem de grande influência, mas diante de Jesus não tem essas pessoas que sejam no máximo, no top, para que não seja subjugado por Jesus, não seja submisso, não seja servo. Quando a pessoa crê, essa pessoa se dobra diante de Jesus. E Jairo, muito embora fosse um homem do alto status aqui na sinagoga, diante de Jesus ele se dobra e expõe a sua necessidade. Ele fala: olha, minha filha está à morte, e demonstra plena confiança quando ele fala: impõe as mãos sobre minha filha para que ela seja curada. Veja que Jesus não precisava ir lá impor a mão sobre a filha, mas ele quer que isso aconteça. Ele acredita, ele crê, ele quer alguma coisa mais próxima. Ele não importa agora que ele seja o chefe da sinagoga, mas que Jesus venha até a sua casa. Versículo 24, Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Quando você vai ao encontro de Jesus, fique na paz, fique na tranquilidade. Jesus vai com você. O questionamento de Moisés, em determinada ocasião com Deus, ele falou assim: olha, se tu não fores comigo, eu também não vou. A gente precisa de ter esse interesse. Jesus não vem comigo ao púlpito também, eu não quero vir. Ele precisa estar comigo, precisa estar com você, para você vir à igreja. Jesus tem que caminhar conosco. Quando nós buscamos a sua presença, Ele vai conosco. Hoje não fisicamente, como nessa época onde Jairo está aqui sendo orientado por Ele a ser caminhante junto com Ele. Jesus não faz pouco caso das pessoas. Ele vai e Ele conhece a necessidade. Versículo 25, 26 e 27, eu quero mostrar aí que apareceu um fato novo nessa caminhada. O Jairo é a pessoa principal, mas vai caminhando agora para a casa do Jairo, porque Jesus vai curar aquela filha. Ele tinha fé, ele convida Jesus para ir à sua casa. Gente, como é bom quando a gente convida Jesus para ficar na sua casa. Eu me lembro daqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, andando com Jesus e não reconhecendo Jesus. E muitas vezes Jesus está caminhando conosco e nós não estamos reconhecendo. Mas quando Jesus tem um propósito na nossa vida, Ele vai conosco e a gente se alegra em que Ele esteja junto com a gente. E aí o fato novo nessa caminhada de Jairo, que anda em rumo da casa dele, para atender uma necessidade de uma pessoa que estava à morte. Tem uma mulher enferma e que se aproxima de Jesus em busca de cura. Veja aí versículo 25, 26 e 27. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de
vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe na veste. Então, esse fato novo aqui nos deixa com nos dá uma dica diferente, de que mesmo que Jesus esteja indo em busca de um objetivo principal, que era o da filha de Jairo, ele não deixa para trás aqueles que se aproximam dele. Mas eu faço uma pergunta, olhando esses 3 versículos aqui. Será que no meio de tão grande multidão que ia com Jesus, só essa mulher estava doente? Só essa mulher estava enferma? Só essa mulher acreditava? Só ela confiava? Só ela que tem o interesse de estar junto com Jesus e falar assim: eu creio que se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Eu creio que tinha mais pessoas, assim como nesse mundo que nós vivemos. Tem tantas pessoas precisando de salvação, mas não se aproximam de Jesus. Mas aqueles que se aproximam, ele tem o prêmio da salvação. A mulher enferma exerceu a sua fé e, ao tocar as vestes de Jesus, foi curada. Agora, hoje você não precisa querer tocar nas vestes de Jesus, porque ele não está presente. Mas você precisa querer que ele esteja no seu coração, porque agora ele pode não apenas te atender pessoalmente, fisicamente, mas pode atender o seu coração. As questões mais importantes da salvação, a morada eterna no céu, ele pode te conduzir. Então a gente precisa se aproximar de Jesus nesse tempo, numa maneira diferente. Aquela mulher aproximou fisicamente. Nós, Jesus está conosco espiritualmente. Versículo 28 e 29. É o que essa mulher enferma entendia. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Olha que declaração. Jesus está no meio da multidão. Agora, eu preciso pensar aqui um pouco sobre a dificuldade daquela mulher, porque naquela época, uma mulher com essa situação era considerada impura. Agora, vai tocar em Jesus? É muita coragem. Mas nós somos pecadores impuros e precisamos de ter coragem para buscar Jesus, para resolver o nosso problema espiritual, para que Ele perdoe o nosso pecado e nos coloque, como aquela expressão do salmista, ficar branco como a neve, porque se não estiver branco como a neve, não tem a entrada no céu, porque lá não entra coisas com nódoas. Não sei se alguém conhece nódoa de banana, mas quem tem uma roupa nova e vai numa nódoa de banana, nunca mais aquela roupa volta a ser pura. A roupa pode ser jogada fora, mas vai com a nódoa junto. O pecado é uma nódoa que, se não for perdoado por Jesus, a gente não tem a condição de entrar no céu. Por isso, essa mulher aqui, mesmo que ela tivesse a ideia de que era impura fisicamente, mas ela toca em Jesus e ela recebe ali a cura especial imediatamente. Nós, pecadores, precisamos de tocar em Jesus Cristo com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa capacidade de imaginação para recebermos a purificação. Ela, diz o texto aí, que ela ficou livre do seu flagelo. Veja aí o versículo 29, no finalzinho. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Sabe o que é flagelo? Flagelo é um instrumento com várias correias, às vezes com peso na ponta, para aumentar o tipo da força do sofrimento. É um aparelho para espancar, para torturar.
é um açoite, um azorrague para punição física e para castigar e torturar. Flagelo é tudo isso. E para envergonhar com a tortura. Imagina uma pessoa sendo açoitada, a vergonha que essa pessoa passa, a questão moral dela vai lá embaixo. É um instrumento que desenvolve no torturado muita dor, aflição e angústia. Essa mulher fala que sentiu-se livre de toda essa angústia que acompanhava ela por 12 anos. E assim a mulher se sentia agora livre. Mas, e no nosso tempo, qual é o flagelo que atormenta a vida das pessoas hoje? Tem muitas pessoas flageladas e não percebem. Quando você vai ao médico, que ele te faz uma anestesia, ele faz a cirurgia que for preciso, você não sente nada. Nesse mundo está cheio de gente que parece que está anestesiada na sua vida espiritual, não sente nada e não se chega a Jesus Cristo para ficar livre do flagelo espiritual que passa. Quando Paulo fala assim, vocês estavam mortos e ele vos deu vida, é porque a pessoa que está nesse mundo sem a salvação não percebe que está sem a salvação. É preciso que Jesus toque para restaurar a vida. O pecado precisa de solução e a solução está em Cristo. Os versículos 30, 31, 32 e 33, nós encontramos aí atitudes diferentes. E eu penso primeiro na atitude de Jesus. O que ele requer? Ele requer confissão de quem nele confia. Não é isso que ele diz? Vocês me confessam diante dos homens e eu confesso vocês diante do Pai. Aquela mulher ali, ela toca em Jesus, recebe a cura e ela agora, ela fala assim, com muita, eu vou pensar aqui, com muita, assim, pouco entusiasmo, com muito medo, com muita falta de coragem, com muita vergonha, ela fala assim, não, mestre, foi eu que toquei. E ela dá o testemunho que elas são curadas. Nós precisamos de também dar o nosso testemunho. Então, as atitudes diferentes de Jesus, ele quer saber da nossa situação, como é que estamos. E a atitude da multidão? As atrapalhadas. Vês que a multidão te aperta. A falta de conhecimento do grande poder de Cristo. A multidão está ali. Olha, tem muita gente que se aproxima de nós para tirar o nosso entusiasmo, a nossa visão da glória, o nosso desejo da boa caminhada. O indivíduo vai colocar ali uma lagoa com peixes, aí o outro fala, não dá em nada não, a garça come tudo. Tira o entusiasmo do indivíduo, gente. Tem gente que parece que é desse jeito, quer tirar a nossa felicidade. E a atitude da multidão é essa, os atrapalhadas. Vês que a multidão te aperta, a falta de conhecimento do grande poder de Cristo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, e virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Ai, que coisa, né? Que coisa vergonhosa, uma mulher tocar nas vestes de Jesus. Mas Jesus não discrimina. Para Jesus, homem e mulher é uma coisa só, tem uma alma só. Responderam-lhe os discípulos, os trapalhões, os que deviam falar assim, olha, essa senhora aqui tocou nas suas vestes e ela está se sentindo alegre, feliz da vida, curada do seu flagelo. Eles não fizeram isso. Eles responderam, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Uma crítica a Jesus.
Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Que coisa maravilhosa, que gratidão! Mas os trapalhões estão aí juntos, vês que a multidão te aperta, e a falta de conhecimento do grande poder de Jesus. Tem gente que não tem conhecimento do poder de Jesus. E a atitude da mulher curada, gratidão, adoração, prostrou-se diante de Jesus e adorou. Testemunho, demonstrou, é comigo que está acontecendo isso aí. A cura foi eu que recebi. Quando a gente recebe as bênçãos de Deus, as bênçãos de Cristo, o acompanhamento do Espírito Santo, a gente precisa de contar para outras pessoas. Isso faz parte do nosso ponto de evangelização. Será que nós estamos evangelizando o nosso vizinho? Será que nós estamos evangelizando a pessoa que nós trabalhamos junto? Qual a nossa atitude diante das grandes coisas que Jesus faz para nós em todo o tempo? Essa mulher teve uma atitude de proclamar, de adorar. Será que testemunhamos seu poder, sua graça, seu amor aos flagelados deste mundo? Tem muita gente flagelada e precisa de uma salmorinha para ser curada. E quem tem esse curativo somos nós. Nós precisamos de chegar nas pessoas torturadas pelas armadilhas de Satanás e falar assim, ó, a cura está em Jesus Cristo. Mas tem o versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Veja que os trapalhões continuam. Sai um grupo, chega outro. Vem de fora. Não, esse já é um outro, não é o que caminhava com Jesus. É que vem de fora. Veio lá da casa do Jairo. Olha, tua filha já morreu. Ô Jairo, para de incomodar o mestre, tua filha já morreu. Sempre vai ter aquele desanimador. O indivíduo, o chefe da sinagoga, está andando com Jesus, caminhando com Jesus, com toda a fé, com a fé que a filha ia ser curada, e vem agora alguém para atrapalhar a sua boa consciência de que receberia a vitória. A questão principal nessa caminhada é a enfermidade da filha de Jairo. Na ida em rumo da casa de Jairo acontece a cura da mulher enferma. Agora é um novo episódio. Jesus continua caminhando a sua jornada em rumo à casa de Jairo. E na caminhada com Jesus, muitas vezes encontramos os trapalhões da graça, os desprovidos de misericórdia, aqueles desprovidos de fé, desprovidos de boa vontade de aconselhar, a acompanhar Jesus, mas vem e fala assim, olha, tua filha já morreu, não incomoda mais o mestre, não incomoda o mestre. Nas caminhadas com o mestre, a gente precisa estar consciente de que às vezes os trapalhões querem tirar a nossa felicidade de andar com Jesus, querem derrubar a nossa fé e atrapalhar a nossa crença. Mas eu preciso questionar alguns comportamentos dos que caminham com o mestre. Será que não estamos caminhando com ele por causa dos seus benefícios? Será que nossa caminhada não está atropelando necessitados da graça que desejam ardentemente tocar nas vestes de Jesus? Será que em alguns momentos nosso testemunho não se tornam trapalhões da graça? Como é que está o nosso testemunho diante das pessoas que estão aí caminhando e que precisam de nossa ajuda? Quem caminha com Jesus às vezes encontra os trapalhões da graça. É possível. Quem caminha com Jesus precisa ter ardente fé
na comunhão com Ele, quem caminha com Jesus, não pode ser trapalhão da graça, não pode ser aquela pessoa que vai escandalizar e tirar o olhar daquele outro, que às vezes olha para nós e fala assim: olha, eu até não vou naquela igreja, porque olha aí, o testemunho daquela pessoa. Então nós precisamos demonstrar o nosso testemunho em todo o tempo. Versículo 36. Jesus, sem acudir tais palavras, quais as palavras? Não incomode o mestre, tua filha já morreu. Tem gente que vem atrapalhar a nossa vida, a nossa boa vida cristã, o nosso entendimento da fé, a nossa comunhão. Mas Jesus, quando está conosco, aqui diz o texto que Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Olha, o mundão aí está querendo atrapalhar a nossa vida, a nossa caminhada com Cristo, mas Jesus está falando: olha, não se importe, o mundo é o mundo, o sistema do mundo é uma coisa, o meu é o eterno, o meu sistema é o que concede para você a vitória em todos os tempos. Então Jesus não dá importância aos anúncios dos trapalhões. Ele só fala assim para Jairo: não temas, crê somente. Jesus é o motivador, ele tem uma palavra de conforto para você: não temas. Uma palavra de encorajamento: não temas. Uma palavra de vitória: crê somente. Que excelente motivação Jesus dá a quem está com uma filha quase que morta e que recebe a última notícia: tua filha morreu. Jesus dá um encorajamento. Como é que está a nossa vida diante de Deus? Tem muita gente aí querendo tirar a nossa paz, a nossa comunhão, a nossa vivência com Cristo. Versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Aqui eu vejo que começa a mudar. Começa a mudar. Quem anda com Jesus, anda com Jesus. Recebe uma palavra: crê somente, não temas. Mas os trapalhões são excluídos presenciarem as grandes coisas, os grandes benefícios de Deus. Então, os trapalhões que estavam ali, eles não puderam andar com Jesus, porque Jesus falou assim: não. Então, não atrapalhe a vida daqueles que estão servindo a Cristo, porque você pode também ser excluído até de andar perto da pessoa. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Os trapalhões são excluídos de presenciarem as grandes coisas que Deus faz, mas os servos fiéis são convidados a presenciarem as grandes coisas que Deus faz. Então, é uma diferença muito grande. Os trapalhões são enxotados, os que seguem são convidados. Versículo 38 e 39. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Está certo. Casa onde tem um morto é lugar de choro mesmo. É a última vez que a pessoa enxerga, é o último contato, é o último momento. É razoável que haja choro. Mas ao entrar, versículo 39, ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. O olhar de Jesus é transparente, ele é profundo, ele é transcendente, ele vai lá na alma. E ele fala assim: olha, gente, não precisa de chorar. Essa menina não está morta, porque ele tinha consciência, Jesus tinha consciência do que ia acontecer. Muito antes de chegar na casa, ele já sabia
o que aconteceria, porque Ele é Deus. Então Jesus é o encorajador, a criança não está morta. Jesus é a vida, Jesus tem a vida, Jesus é o conservador da vida e Jesus é também o doador da vida eterna. E aí eu vejo o versículo 40. Veja como Marcos registra esse momento. E riam-se dele. Riam-se dele quando? Quando ele falou, a menina não está morta. Os outros já deviam ter observado, acostumado a ver pessoas mortas, já tinham percebido que já não tinha mais fôlego de vida, já não tinha mais vida. Então quando Jesus falou assim, dorme, eles deram risada, eles acharam graça. E aí entra a questão, riam-se dele. Porém, mandando sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Lá onde estava a menina, Jesus chama o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João e vamos lá. Mas os outros, os zombeteiros, ficaram por lá de fora. Olha, muito zombador não terá chance de entrar no reino, porque são zombadores. Riem-se quando nós estamos aqui anunciando a volta de Jesus, anunciando que Jesus é o Salvador, quando nós estamos anunciando que Jesus é o dono da vida física, dono da vida eterna. Muita gente está rindo, mas há um dia que essas pessoas vão ficar do lado de fora e vão ser chamados aqueles que creram. E esses, o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João, eles presenciaram o milagre. Jesus quer que alguém presencie o milagre, porque as pessoas vão contar depois, contar o poder de Cristo, contar o poder de Deus, contar que aquela menina estava morta, e eles presenciaram, estava realmente morta, mas Jesus ressuscitou. Então, nesse riam-se dele, eu analiso em dois tempos. Os zombeteiros em ação. Sempre vai ter aqueles que zombam, estão em ação. E em todo o tempo tem os incrédulos, em todo o tempo tem os sem a noção sobre a graça divina, em todo o tempo tem os zombadores de Cristo. Que nós não sejamos tais. Segundo tempo, eu vejo aí Jesus em ação. Primeiro, nós vimos os zombeteiros em ação. Agora Jesus em ação. Jesus enxota os zombeteiros, põe para fora os zombadores. E versículo 41. Tomando ele pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Ou talvez numa outra tradução, senhorita, no nosso modo de dizer que senhorita, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e então ficaram todos sobremaneira admirados. Quando o milagre acontece na nossa vida, seja o da salvação, seja um outro tipo de milagre, nós precisamos demonstrar a nossa admiração, porque o milagre é uma coisa sobrenatural que acontece, e muitas das situações complicadas e difíceis que nós não podemos resolver, nós podemos colocar nas mãos de Jesus, porque Ele, com a sua mão poderosa, Ele pode resolver. E eu não sei se você não está passando por alguma situação difícil agora, mas se tiver, creia que Jesus pode resolver o seu problema. Jesus estendeu a mão, e aí eu vejo a poderosa mão de Jesus. Jesus segura na mão da menina. Aquela menina não se levantaria só por conta. Tem situações difíceis na nossa vida que nós não damos conta mais. Às vezes desistimos, mas Jesus está estendendo a sua mão
para que nós se levantemos. Aquela menina não tinha mais forças para se levantar, ela estava inerte. Passando para as questões espirituais, percebemos que há muita gente que está sem forças espirituais. Há muita gente precisando da mão de Jesus para ajudar a se levantar. Cristo pode ajudar o inadimplente da fé a se aquecer espiritualmente. Nós como precisamos desse aquecimento ardente na nossa vida. A menina se levantou. Jesus tem poder sobre a morte. Ele tem poder para restaurar a vida, tem poder para restaurar a fé de quem está desanimado. E o versículo 43, Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E nós estamos sabendo até hoje, né? Coisa maravilhosa. E mandou que dessem de comer a menina. Então Jesus ordenou que dessem de comer a menina. Quero aplicar esse Jesus mandou dar de comer a menina. Aquela menina se levanta fisicamente e ela precisa de alimentar fisicamente para ter a sua sobrevivência. Mas se você está caído na fé e está com uma precisão de uma restauração na fé e está com dificuldade, se alimente espiritualmente. Deixe que Jesus segure a sua mão. Se você se ergueu na fé, é porque Jesus segurou na sua mão. No versículo 43 ainda, Jesus falou para a menina se alimentar fisicamente para a sua sobrevivência. Nós precisamos de alimentos espirituais para a nossa boa sobrevivência no reino. Mas quais alimentos? Leitura bíblica, adoração a Deus, gratidão a Deus, louvores a Deus, oração sem cessar e desenvolvendo a comunhão com Deus, com a família, com a igreja. Que Deus nos abençoe a sermos coerentes com o que pregamos e faça um milagre em nossas vidas para que sermos muito melhores do que somos hoje. Alguém precisa ir em busca do socorro para os que estão impossibilitados de saírem em busca dele. Quem foi em busca do socorro? O pai da menina. Mas quem precisa ir em busca do socorro de pessoas que estão por aí perdidas sem saber a salvação? Nós precisamos ir. Nós, servos de Deus, precisamos ir aonde está o necessitado da graça e levar a informação que Cristo é o grande ajudador em todos os tempos, em todas as épocas. Vamos ficar em pé, vamos orar, sabendo que Cristo é o grande ajudador em todos os tempos, em todas as épocas. Senhor, Senhor nosso, Deus do céu, somos gratos a Ti, ó Deus, pelo milagre da nossa salvação, porque Tu nos deste a mão, nos seguraste, nos tiraste do desânimo e nos colocaste na capacidade de seguir no Teu reino, servindo a Ti. Graças Te damos por isso. Senhor, se tem alguém aqui que está necessitado de alguma questão física hoje, que Tu estejas abençoando, fazendo com que haja transformação naquilo que são as circunstâncias difíceis. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. E assim que o Deus eterno, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja convosco, hoje, por todo sempre. Amém. Deus abençoe.